falei algumas vezes sobre esse assunto do comer de 3 em 3 horas aqui. Tem até alguns posts aqui sobre isso em destaque, mas vou aproveitar para falar de novo. Então, para contar para vocês por que a maioria dos nutricionistas que vocês consultarem vão indicar que vocês comam de 3 em 3 horas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte. A faculdade de nutrição, diferente do que a gente pensa antes de entrar, ela não é o lugar onde a gente vai aprender sobre tudo que existe no mundo da nutrição, sobre as estratégias diferentes, sobre o que há de mais novo em evidência científica, sobre como ler evidência científica, sobre como... Infelizmente, a faculdade não ensina nada disso. A faculdade é só uma base. Então, o aluno que está na faculdade de nutrição e não se coloca a estudar por fora, geralmente é aquele aluno que vai reproduzir aquele discurso da faculdade, que geralmente é aquele discurso bem básico, de muitos anos atrás, muito raramente atualizado. Então, quase todos nós, eu diria 95% de nós, nutricionistas, nós aprendemos na faculdade um único jeito de fazer prescrição. E esse jeito é baseado numa dieta hipocalórica, ou seja, contar calorias e dar menos calorias, comer de 3 em 3 horas, evitar gordura e esse tipo de coisa. E nisso, então, de onde que veio essa coisa do comer a cada 3 horas? A gente sabe que existem alguns componentes principais para a gente poder calcular a quantidade de energia que uma pessoa precisa em um dia, que a gente chama de o gasto energético. Então, para calcular o gasto energético de uma pessoa, a gente leva em consideração a TMB dela, que é a taxa metabólica basal. É mais ou menos quantas calorias uma pessoa precisa para se manter viva durante o dia, para funcionar o pulmão, o coração. É quanto você precisa de calorias para que tudo no seu corpo continue funcionando. Essa taxa metabólica basal, ela é influenciada pela quantidade de músculos que você tem, pela sua idade, pelo seu sexo, pela sua altura. Então, a TMB é um dos componentes. O outro componente é o fator atividade, que é o quanto você se movimenta, né? Se você faz um exercício, não faz. Nele ainda tem um outro componentezinho que eu não vou entrar agora pra gente não entrar em detalhes. E o outro ponto é o fator térmico dos alimentos. Porque tudo que a gente come também requer energia para ser digerido. Então, esses três compõem o gasto energético do dia de uma pessoa. Então, qual que era a ideia? Bom, se tudo que eu como também requer que o meu corpo gaste energia para digerir, se eu não comer uma vez só no dia, se eu comer a cada 3 horas, a cada intervalos menores, isso significa que o meu corpo vai se colocar a gastar mais energia da digestão do que se eu comesse menos vezes. Isso, aliado ao fato de que na ideia de, olha, se a gente colocar eles para comer várias vezes ao dia, eles vão comer menos, porque vão estar comendo todo o tempo. Essas duas coisas, a ideia de gastar mais energia na digestão e a ideia de que por comer várias vezes ao dia a gente comeria menos, essas duas coisas juntas trouxeram essa opção, essa técnica do comer a cada 3 horas. E aí você vai ouvir várias coisas do tipo, olha, não, porque quando você come a cada 3 horas o seu metabolismo fica mais acelerado. Bom, não só a gente não tem evidência científica disso, quanto a gente tem evidências científicas do contrário. Então a gente tem evidência científica sobre como o jejum, por exemplo, não diminui o metabolismo de uma pessoa. Bom, se ficar sem comer por um longo período de tempo não diminui o metabolismo de uma pessoa, por que ficar sem comer durante 6 horas diminuiria, entende? Tem até, se não me engano, um destaque aqui, que é o quebra-jejum, em que tem algumas dessas evidências ali. E aqui nos destaques, alguns posts também tem. Bom, de qualquer forma, essa ideia, essa junção do, olha, gasta-se mais energia para digerir e por comer várias vezes ao dia, come-se menos, elas poderiam ter funcionado. E elas podem funcionar e elas funcionam em alguns casos. Mas é como sempre falo aqui, não é a técnica em si. É o fato daquela técnica favorecer o fator comportamental daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que realmente, quando ele prefere comer pouquinho várias vezes ao dia, e fazendo desse jeito, no contexto, ele come menos, pra ele funciona. Agora, se eu tenho um paciente que fala, Lara, esse negócio de comer a cada 3 horas, cara, daí em um certo momento do dia, a minha refeição é 2 castanhas e 3 uva passas, eu prefiro não comer, isso me dá raiva, me dá vontade de comer mais. Bom, pra esse paciente, essa técnica não funciona. Porque no fim das contas, o que funciona é o contexto. O contexto é, comendo a cada 3 horas, você come mais do que se você comesse apenas quando tem fome ou menos? Se o objetivo é emagrecimento, você vai ter que comer menos, certo? Então, se comer a cada 3 horas te faz ficar mais ansioso, te faz olhar no relógio o tempo todo para ver o que você pode comer depois e isso para você não funciona, então para você, a técnica do comer de 3 em 3 horas não vai ser legal. Agora, tem gente que vai preferir essa técnica e mais. Além de preferir ou não preferir, a gente também pode usar a periodização.
Então, assim, às vezes eu converso com um paciente que ele fala, Lara, eu tô numa fase que eu acho que eu quero comer de 3 em 3 horas mesmo, que eu quero mastigar mais vezes no dia. E aí tem outra fase que ele fala, não, cara, agora eu tô bem mais adaptado com essa coisa de comer só quando eu tenho fome, já entendi minha fome, já entendi a questão da saciedade, acho que eu prefiro. Então a gente pode usar essa estratégia, pode não usar, mas o que é importante que vocês saibam é que a estratégia em si não é o negócio. O negócio é como a estratégia funciona no contexto de cada pessoa que adere ou não.